Vou evocar o Mancini e o Pascoal, né? Tem sido o resultado mais normal. É o adversário que o São Paulo tem conseguido enfrentar com mais facilidade no seu estádio na última década. Entre todos os outros. Então, quantas vezes o São Paulo ganhou bem do Corinthians com todas essas características, deitou em cima do Corinthians e não teve a continuidade? A continuidade existiu uma vez, na eliminatória da Copa do Brasil, né? O São Paulo elimina o Corinthians e depois ganha do Flamengo. O resto, o que aconteceu no começo do ano, terceiro jogo da temporada? Mesma coisa. 3-1, Oscar jogando pra... A mesma coisa. Mesma situação. Envolvimento, superioridade tática, técnica, emocional. Então, o Corinthians hoje, em dia, para o São Paulo no Morumbi, é o adversário mais fácil de ser enfrentado. Só que não tem Corinthians toda semana para o São Paulo, não, cara. Né? Tanto que... Porque o que acontece? Eu não estou menosprezando o Corinthians, não, só para explicar. Obviamente, com o clássico, a mobilização para um jogo desse, no São Paulo, é natural. Do torcedor ao gandula. E o São Paulo, por isso que esse clássico tem tanta história com a torcida única, com o mando. Faz muita diferença. Para um e para outro. Né? O São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera, quando era muito superior e quase cedeu o empate, uma vez na vida. E o Corinthians não ganha do São Paulo em Campeonato Brasileiro desde 2010, quando era Dentinho e Elias. Desde 2010, gente. São 15 anos com o São Paulo com uns times bem fracos nesse período todo. Mas quando é o Corinthians, é 3 pontos. Simplesmente assim, é 3 pontos com boas atuações, não com gol na última bola, gol de pênalti, com sobra. O São Paulo não tem sobrado contra ninguém no Brasil, só contra o Corinthians quando joga em casa. Esse é o ponto. Então, para o São Paulo não é uma garantia de sequência. É por isso que o Crespo falou, acabou de chegar e falou, o São Paulo tem a obrigação de jogar assim sempre. Não só contra o Corinthians. Quando os jogadores que estão fora participam da pré-eleição, quando o cara que passou mal e o outro entra, melhora. Quando sai o Oscar nessa cama de gato aí que fora da área seria falta e entra o outro e melhora. Como o Vessone falou, tá tudo adverso ao São Paulo, mas não o ambiente, a energia e a forma de lidar com o jogo. Então, eu acho que vem do lado do São Paulo, que tem outro personagem, herói, que na verdade é uma constante também. O Luciano é uma constante. O anárquico do Crespo não é contra o Corinthians, é contra todo o time. O jogador mais decisivo do São Paulo não é o Lucas, não é o Oscar, não é o Caleri, é o Luciano. Né? E o jogador mais regular do São Paulo nos últimos anos é o Arboleda. Tem 8 anos de clube e que, de novo, fez uma partida que sobrou, como o zagueiro de espera. Só uma coisa, o Luciano, 95 gols no século, Ceni 112, Luiz Fabiano 212. Ele é o terceiro do século do clube. Você gosta daquela minha frase, né? Futebol é mais simples que parece, né? Serve pro Pedro e serve pro Luciano. O Luciano não é fácil fazer gol, gente. Certo? Nós estamos vendo o Vitor Roque há quanto tempo para fazer um gol. O Luciano faz gol com facilidade. Isso não é uma qualquer coisa, não. E ele é um jogador que se machuca pouco, que se sacrifica, que joga em outras posições, e é um jogador que tem alma, certo? Tem espírito. Às vezes passa do limite, toma cartão, mas ele se envolve com a coisa. E ele, não é que ele fez 2 gols, ele acabou com o jogo. Ninguém achava ele. E aí, Tirone, o que me surpreende é justamente, para chegar na discussão Memphis e Dorival, é que o Dorival saiu do São Paulo há pouco tempo. O Dorival já esteve do outro lado recentemente. O Dorival participou do jogo semifinal da Copa do Brasil quando ele viu o que aconteceu, que contra o Corinthians o São Paulo joga. O São Paulo manda, o São Paulo domina. E ele parece que foi para o jogo sem saber disso. Ele escala o meio de campo do Corinthians sem um marcador. Eu falei, o que é isso que ele está querendo fazer? Ele talvez esperasse outra recepção, foi xingado na entrada do campo, vaiado, xingado, porque o São Paulo, com esse adversário, ele vai pra guerra. Vai pra guerra. Mesmo que ele apanhe, que o árbitro não faça não sei o quê, mesmo que não sei o quê, mas ele vai lutar. E o Dorival, eu acho que errou muito no início. E aí, pra quem tava no campo, de cima, vendo, o Memphis Depay sem a bola é 1 a menos. É 1 a menos.
Assim como o Pedro é um a menos. É isso nós vamos... Essa é a discussão, né? Porque hoje todo mundo no futebol joga sem a bola. Quando o Mbappé não corre para trás, o Real Madrid reclama. É o Mbappé, não é o Memphis e não é o Pedro. Eu sei que tem que participar, mas aí é o dilema. O técnico errou demais. Tá com um a menos sem a bola. Aí, o que o cara faz? Ele tenta fazer o cara que não participa sem a bola se envolver mais ou ele substitui o cara, como estava fazendo o Felipe Luiz? E aí você tem que julgar quem tem mais força nesse momento. Se é o técnico, o Felipe Luiz está até agora com essa balança, eu estou falando do Flamengo e Fluminense. Ou se é o jogador. No Corinthians, sem comando, é o jogador. O jogador manda no Corinthians. E o Dorival, para mim, quando deu essa cartada no intervalo, e olha, insisto, eu assistindo o jogo, o Memphis foi desarmado por todos os zagueiros do São Paulo de costas. Ele teve um momento de liberdade, foi justamente quando sai o Oscar e entra o Alisson. Qual é o posicionamento dos volantes? Ele percebeu, é inteligente, atrasou, né, veio pela posição do volante e enfiou a bola para o Romero. Podia estar 1-0 para o Corinthians, passe do Memphis. Agora ele só fez isso. Ele anda em campo, é o que a gente viu, ele anda em campo. É o oposto do Garro, que se mata em campo, se esperneia e tal, foi bem marcado. Então é difícil lidar com uma situação dessa de um cara que em 2025, depois que subiu na bola contra o Palmeiras, ele anda em campo, para não falar o outro verbo. Ele anda para o clube. Né? Ele pegou a camisa 10, ele falta em treino, ele não sei o que lá, ele não volta para o banco de reserva depois de ser substituído, ele força o cartão amarelo, tudo isso tem mais coisa aí. Sexta-feira foram lembrando o Memphis depois da final da... E aí, cara, como o clube está sem comando algum, não vai ser o Dorival Júnior que vai enquadrar o Memphis. E nesse braço de ferro ele vai perder. Se ele perder mais 2 jogos, ele cai. Antes do jogo com o Palmeiras. O Memphis não vai sair, a não ser que ele receba uma proposta e que o Corinthians consiga equacionar essa questão da dívida, que é gigante para um jogo. O Corinthians virou dependente do Memphis Depay. E o Dorival, que nunca teve exatamente uma... Qual que é a questão do Dorival? Ele nunca teve sinergia ou ligação com clube algum, mesmo quando ele ganhou. É uma estratégia, eu acho, da carreira dele. Ele não tem grandes vínculos, mas ao mesmo tempo, por não ter grandes vínculos... Não tem grandes rejeições também. Né? Não tem grandes rejeições. Ele se deu muito bem com isso ao longo da carreira, mas numa dividida ele nunca vai ganhar nesse aspecto. E por isso ele foi recebido xingado no Morumbi, mesmo tendo tirado o São Paulo da fila da Copa do Brasil. Né? Porque ele não tem vínculo. Ele foi mandado embora do Flamengo com Libertadores e Copa do Brasil, porque ele não tem vínculo. E agora ele está numa situação... Acho que também tem um jeito que ele saiu do São Paulo, foi para a seleção. Exato, sim. Exatamente. E tem aquela ele não famosa pensa frase, 2 vezes antes de sair. Quando também. você não quer fazer inimigo, você também não faz muitos amigos, né? Não é a característica dele? É isso. É a característica dele. Só que agora ele está precisando de amigos. E só uma coisa rápida. O exemplo que ele dá do Pedro é bom, só que tem uma diferença grande, né? Quando você faz assim com o Pedro, é Luiz Araújo, é Bruno Henrique e tal. E aí do Corinthians sobra Guinegão, Romero e Thales Magno e Hector Hernandes. Então, é por isso que a equação não é tão simples, né? Mas enfim, o exemplo é bom. Mas mesmo assim, não tem outro Pedro no Flamengo, hein? Não é o Wallace Ian, não é o Plata, não é o Juninho, não é o Pedro, não tem outro igual. Então, são escolhas e comandos complexos, né? Nós estamos falando do futebol em que só o Abel Ferreira, o Rogério Ceni e quem mais tem um ano de trabalho, o técnico do Ceará, né? E o Roger está completando um ano. Porque na dividida, o treinador sempre perde. Se não é o Abel Ferreira ou outro desse tipo. Agora, ô Massa, vou te entregar aqui. Você falou pro meu Vessa, agora há pouco, você Vessa, não tá fácil pro Dorival, não. Porque agora, o debate que está colocado no Corinthians é essa questão, Memphis e Dorival. Os dois foram mal. Mas muita gente critica o Dorival por ter tirado o Memphis, que, querendo ou não, é o jogador mais talentoso do time. E muita gente, como o Arnaldo está falando aqui, critica o fato de que o Memphis simplesmente entra em campo. Fora os outros detalhes. Saiu, não voltou para o banco, meio que largou o Corinthians e está tudo bem. Cara, é uma situação bem delicada, né? Sim. Por quê?
como que você retoma o comando no Corinthians? Técnico, você tá dizendo? O comando do grupo. Paga o Memphis, agradece ele e manda ele procurar outro clube. Primeira coisa, que você não manda mais. Porém, isso vai causar um problema. O Vessa vai debulhar em lágrimas. Eu não sei o que vai fazer com a flanela aqui. Toma aí já. Se sair, você já fica com a flanela. Fica com ela diante. Que senta na bola, bate lateral com as costas. Então, assim... Não esquece, hein? Não, mas tem que lembrar. Vai ter coisa. Tem que lembrar. Tem documentário, tem... Né? Machucou, tá louco? Como é que é? Documentário? Não, tem... Não, é documentário. É isso. DVD, tudo isso aí. Meu Deus, só ganhar um. Então, assim, esse é um... Se você olhar para o mapa, qual é o mapa? O que deveria fazer o dirigente de pulso? Dorival, o que está acontecendo? Você fica. Memphis, toma aqui o que a gente te deve. Você vai correr ou você quer ir embora? O que você quer? Aqui você não manda mais. Aqui vão mandar eu, Foi uma das dirigente. frases do comunicado da Gaviões, hein? Tô até esquecendo, não foi? Pro Memphis? Vamos conversar com ele para saber se ele O que quer... você quer? Entendeu? Então, assim, amanhã, né? não dá para ficar o Dorival contra o Memphis, porque o Dorival vai perder. E o Corinthians vai ficar, sei lá, 5, 6 milhões mais pobre. Porque vai ter que buscar outro treinador a essa altura. Depois de todo o tempo que ele teve para trabalhar o elenco. Olha a loucura que é. Tirando o Tite, que o Becker quase caiu aí da cadeira quando eu falei, você aceitaria o Tite? Ele, mas é claro, imediatamente. Né? Qual seria o outro capaz de assumir o Corinthians agora? Né? Então, você vai prejudicar ainda mais a vida financeira do clube, que é um caos. Você vai enquadrar o Memphis como se você deve para ele. Olha a situação, cara. É um limbo, é uma situação nebulosa. O presidente só tem entendeu? mandato até o dia 9 de agosto. Então, assim, cara, se... o Corinthians, né, ele tem mais condições de cair do que o São Paulo. Porque no São Paulo há uma unidade, há uma interação, há um olhar, há um comando ali, pelo menos dentro do campo. Né? É óbvio que agora vai pesar. Uma coisa é você ter o Oscar machucado e ele vai voltar, e ele está voltando, e você pega e acha a solução do Alisson. Vai faltar, porque se sai o Alisson, vai jogar quem? Começa a faltar. É outra discussão. É outra discussão. Então, é outra discussão. É outra discussão, mas você vê um time que sabe o que está fazendo. Isso vai pesar nas Copas. Esta mobilização do brasileiro vai cobrar do São Paulo nas Copas. Nas duas, não é só numa. É nas duas. Porque é muito complicado você manter esse mesmo jeito de ser e jogar nas 3 competições. Ainda mais com um elenco tão reduzido. Então, você, corintiano que está me vendo aí, você tem que fazer uma escolha de que lado você quer ficar. Né? Do lado do Corinthians, o lado do Corinthians deveria fazer a parte dele. Agora, quem vai fazer? É o Stabile, que o Dorival não lembra o nome, na hora da coletiva? É o Fabinho? É o Fabinho Soldado que vai botar essa... Ele não pode, ele tem limitação. Entendeu? Se o presidente chegar e falar, não quero mais o Dorival, vai demitir o Dorival. E vai arrumar outro emprego, vai ter que ir atrás de outro treinador. E o problema Memphis vai continuar. E aí, né, Massa? Entendeu? E aí o Memphis demitiu a família... O que estava faltando nessa equação? Essa situação. O momento anterior ao Dorival tem o Fabinho falando conosco, assim, defendendo o trabalho do Ramon Dias como o chefe do departamento de futebol. 20 dias antes dele E ser o Memphis demitido. Depay dando a declaração sobre o trabalho do Ramon Dias. O que aconteceu? Sai Ramon Ou seja, Dias, em tese, o Fabinho deveria ter o controle sobre isso. E acho que, culturalmente, como o Memphis vem de outra relação, onde o ambiente é muito profissional, é muito menos isso que o Corinthians se tornou, lamentavelmente, ele reina. Ele reina. Porque ele fala, porque ele se faz entender. Né? Um dia antes, 2 dias antes, o staff dele notifica o Corinthians que está atrasado. Né? No dia seguinte ele não vai treinar. Entende? Percebe como há uma coisa pensada. Não tem nada de graça nisso tudo. Certo? Agora, o fato dele andar em campo é um desrespeito com a carreira dele, Memphis. Ele aceitou vir para o Corinthians. Se ele não sabia o que é o ambiente de futebol brasileiro, para amenizar um pouco a coisa do Corinthians, ele devia saber. Ele foi alertado sobre isso. Tanto que o contrato dele tem 1 milhão de cláusulas.
Então é isso, galera, é isso. Ele ia continuar falando sobre o Corinthians, então ficava falando de Corinthians não. Cara, vitória importante, né? Alívio. A gente tava precisando desses pontos, cara. Sair um pouquinho daquela zona de baixo ali. Aí estamos lá também, ainda, né, na tabela, mas já é um respiro. Né? Então, para dar sequência no trabalho aí, quarta-feira São Paulo Juventude, né? Se eu não me engano, na casa do Juventude. O Juventude é a pior defesa do campeonato. Vem de 4-0 do Cruzeiro, levou ontem 4-0 do Cruzeiro, então... Mas por ser fora de casa, cara, vai ser um jogo difícil. É isso mesmo, quinta-feira São Paulo e Juventude, 7 horas. Então, vai ser um jogo duro, mas essa vitória foi importante, cara. Luciano tirando onda e tal. Toda vez que a gente tava jogando no Morumbi, eles não conseguem jogar, cara. A gente domina, com tranquilidade. Parabéns mesmo pro elenco ontem, porque foi um excelente jogo, cara. E o Crespo nos últimos 2 jogos, um empate contra o Bragantino fora e uma vitória contra o Corinthians em casa, hein? Começou bem. Comenta aí a opinião de vocês aí, mas não esquece de deixar o like e se inscrever pra chegar pra mais São Paulinho, galera. Do nosso canal, valeu? Então não esquece pra Bom Esporte, link na descrição. E o Corinthians no Morumbi treme, a real é essa. A real é essa. Quando vai no Morumbi treme. Nos últimos 6 majestosos, são 5 vitórias do São Paulo e um empate. Freguês.